Olá, pessoal! Espero que estejam bem. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre felicidade e a gente vai fazer 2 exercícios. Então, peço que você pegue aquele seu caderno, né, que você está fazendo as atividades aqui, ou que você pegue uma folha de papel, um bloco de anotações, enfim. Quais são as atividades? A primeira, você vai fazer 3 colunas, uma tabelinha, e você vai escrever o que te faz feliz, quanto custa essa felicidade, esse momento de prazer, e qual é a prioridade disso na sua vida, tá? Então, por exemplo, um café com as amigas, isso é importante para você, né? Um futebol com os amigos, isso te dá dopamina, isso te faz feliz, aquele momento e tal. Quanto isso te custa? E qual é a prioridade disso hoje na sua vida? E em conjunto a gente vai fazer a pirâmide de Maslow. Eu não sou muito boa com a pronúncia, não. Procura aí no Google, se você tiver dúvida. Maslow. Essa pirâmide, como o próprio nome diz, é uma pirâmide, então você vai fazer um triângulo. A base dela são as prioridades no sentido fisiológico. Então, comer, descansar, respirar, né? Então, são as coisas que são básicas para nós. Então, ou seja, quando entra o dinheiro, a primeira coisa que você faz é, né, água, energia, aquela coisa básica, 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 básica. A comida, né, fazer uma feira. Depois vem segurança. Então, proteção, como que você se sente fora de risco. E às vezes ter segurança para uma pessoa é você ter, por exemplo, a casa própria. E tá tudo certo. Depois, relacionamento. Então, família, que já passa de as necessidades básicas, eram a fisiologia e segurança. E aí, quando a gente entra em relacionamento, a gente passa para necessidades psicológicas, né? Afeto, como estão suas amizades, o seu ciclo de amizade, como está seu relacionamento ali com o seu parceiro, com a sua parceira, com seus filhos, né? Como que, o que é preciso para isso caminhar, para isso dar certo. Depois vem a estima, né? O seu reconhecimento, as suas conquistas. E às vezes, para algumas conquistas, a gente precisa gastar um pouquinho, né? E por último, a autorrealização, que é o seu potencial máximo. São necessidades. Então, às vezes, por exemplo, a casa, né, ter a casa própria pode não estar em segurança para você, pode estar lá em autorrealização. E tá tudo bem, tá? Por que é importante você construir essa pirâmide? Porque às vezes a gente coloca como necessidades básicas coisas que não são e que não trazem para nós felicidade. Nós somos seres, e a gente já falou isso, que a gente precisa viver em comunidade, a gente precisa se sentir pertencente. E às vezes, para isso, a gente tem gastos por impulso, gastos por conta do nosso ambiente ali, por conta do que nos cerca. Então, identificar isso é muito importante, porque pensa bem, às vezes você trocou sua geladeira e não é uma coisa que era importante para você. Porque às vezes ter uma geladeira de última geração tem autorrealização. Porque para uma básica, ela te atende ali em fisiologia, né? Ou não, para você ter uma geladeira grande, tá lá embaixo, tá na base da pirâmide. Isso é muito importante, tá? Porque senão a gente começa a colocar tanto a nossa energia, quanto o nosso dinheiro, quanto o nosso tempo em coisas que não nos trazem retorno no sentido emocional mesmo, sabe? No sentido de se sentir bem, de falar, isso tá alinhado com o que eu penso, com o que eu quero. Uma coisa muito interessante é que, assim, às vezes a gente não consegue controlar. Por exemplo, às vezes você tá num emprego que ele foge das coisas que você acredita. Então, vamos supor que você é uma pessoa que você tem uma ligação muito grande com a verdade e com a transparência. E você está num serviço que você mente, você tem que mentir, você tem que
Às vezes você precisa daquele serviço para ter o básico, que é comida e água em casa, energia. E aí? E aí você vai priorizar coisas que te tragam oportunidades para você sair daquele lugar. Não quer dizer que você vai fugir, vai falar, eu não quero mais isso, e vai sair do emprego. E aí, também, se você sai do emprego sem perspectiva nenhuma, sem reserva de emergência, você às vezes está se colocando numa situação muito pior que vai te trazer muito problema psicológico, tá? Muita gente às vezes não sai do endividamento, por exemplo, porque o problema tá além das finanças, tá no psicológico mesmo, gente. Você começa a tomar péssimas decisões por conta de péssimas decisões passadas, tá? E isso às vezes vira uma bola, né, de neve gigantesca. Então, assim, a gente precisa, né, saber quais são as nossas prioridades, o que é a nossa base da pirâmide, porque imagina bem, eu gosto muito da gente assim, refletir, vou dar os meus exemplos, lembrando que somos pessoas diferentes e você pode ter valores diferentes do meu, você pode ter projetos diferentes do meu e tá tudo maravilhoso. Uma coisa que me faz muito feliz é para não fazer nada, com ninguém em volta, um silêncio, sabe? Isso me faz muito bem, sabe? Ter esse tempo durante a semana. E quando eu projeto a minha agenda, eu tento projetar tempo sozinho, sabe? Que não tem ninguém em volta, que aquela paz, aquele silêncio. Isso pra mim faz muito bem. Tempo de ócio em que ninguém tá no meu entorno, ninguém mesmo. Ah, Dani, tá, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Ok, eu priorizo isso porque pra mim é importante. Agora, se eu sei que isso pra mim é importante, eu não vou lotar minha agenda com um compromisso onde vai ter gente no entorno 24 horas. Porque eu não botei esse tempo. E aí? Entendeu? Então, é importante ter esse autoconhecimento. Ah, eu não tô conseguindo ter esse autoconhecimento. Se você tiver condições, psicólogo é legal. Eu faço psicóloga e eu comecei justamente com o intuito de me autoconhecer mais, de romper algumas barreiras que às vezes eu também não sabia que tinha. Então, se você tem condições, ou se na sua cidade tem uma universidade de psicologia que oferece, né, alguma extensão universitária no sentido de atendimento, é legal também, tá? Procurar coisas para se autoconhecer, para se descobrir, para, né? É importante isso, porque às vezes você gasta seu tempo, sua energia com coisas que não são prazerosas. Um colega meu usou um exemplo bem legal disso. Ele ia muito pra praia. Ele odeia praia. Gente, ele gastava o dinheiro dele, o tempo dele num lugar que ele odiava. Que ele odiava do sair da casa dele até não retornar. Por quê? Todo mundo ia ali na casa dele, né? No ambiente, nos amigos, e ele ia. E ele falava que era. Ele começou a perceber que era um tempo que ele ficava muito estressado. Ele voltava da viagem no nível de estresse. E aí ele refez uma parte do ciclo. Você não precisa falar, mandar todo mundo, sabe? Falar tchau pra todo mundo. Não. Você pode fazer um ciclo novo de pessoas, sem abandonar o antigo, e tenham hobbies que sejam legais para você. Às vezes você gosta de viajar para cidade histórica e esse ciclo de amigos vai te acompanhar, vai, né? E aí, nas viagens, que é o que não encaixa com o seu ciclo, você não faz com eles. Tá tudo certo. Tá? Então, preencham isso. E uma dica. Refaça isso com uma certa um certo período de tempo, tipo assim, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, por quê? A gente muda, o mundo muda, a gente conhece pessoas novas, a gente lugares novos e conhecimento, e às vezes uma coisa que era importante para você um ano atrás hoje não é mais, tá? Algumas coisas vão continuar sendo importantes, outras não. Então, refaça isso com
um certo, né? Põe na sua agenda, uma vez por ano, pelo menos, revisite isso, né? Às vezes você mudou algum hábito e aí você incluiu algo diferente nessa lista, tá? Depois a gente conversa mais sobre. Até a próxima.